Graças e paz aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras e aos irmãos de nossa congregação na cidade de Orocó, assim como amados irmãos e amigos de nossa cidade e de cidades circunvizinhas, irmãos até de outros estados, graças a Deus, que têm compartilhado conosco desse momento de reflexão. A vocês e a nós todos, que Deus seja conosco, que Deus seja louvado. Meus irmãos, nós queremos falar um pouco, muito rapidamente, sobre os dias que nós estamos vivendo e as nossas perspectivas. Como nós estamos percebendo, nós ainda, muito provavelmente, vamos ter ainda algum tempo dessa quarentena. Eu acredito, ainda creio nisso, e essa é a minha oração, que nós estamos chegando ao final e de que isso logo, logo chegar-se-á ao seu fim, ao seu término, quando nós poderemos então dar andamento aos nossos trabalhos. E o que me resta é de fato me alegrar muito na expectativa de como vai ser glorioso, como vai ser prazeroso, santo de fato, participar de um culto de louvor e adoração na retomada de nossos trabalhos. Então eu só posso dizer aos irmãos que nós estamos aguardando isso ansiosamente. Mas um aviso que nós queríamos fazer ainda é de que domingo nós vamos ter um trabalho especial, nós vamos ter o nosso culto do Dia das Mães. Então eu queria convidar a todos para que possam em suas casas ter acesso a duas lives. A primeira live, como sempre, a abertura do culto com a participação da igreja, do Ministério de Louvor e de alguns irmãos da igreja. Em seguida, nós estaremos trazendo uma palavra que Deus esteja conosco para que ela seja de fato provinda do alto e que encontre cada um na sua necessidade, naquilo que lhe é necessário para conforto e para elevo espiritual. Meus irmãos, tivemos oportunidade, estamos encerrando hoje, veja quanto tempo, nós estamos encerrando hoje o estudo da carta, a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Nós já tivemos oportunidade de, no decorrer desse estudo, nós falarmos da grandiosidade que representa para o Evangelho e para a causa, para a Igreja de Jesus Cristo, a epístola de Pedro, em especial a carta de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro. Nós vimos de que é uma carta escrita para os dispersos, aqueles que foram afastados das suas casas em Israel, que sofriam perseguição e que estavam agora também sofrendo amarga perseguição. Tivemos oportunidade de ver de que o apóstolo Pedro, ele tem uma grande preocupação em nos trazer uma reflexão, nos provocar uma reflexão sobre a importância e o volume de tudo que Deus faz por nossa vida, do que de fato representa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e do que isso, a extensão disso na nossa vida, a importância disso, a importância de sermos de fato transformados, renovados todos os dias em Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar em um encerramento, um fechamento da carta, mas antes de nós falarmos sobre ela, sobre esse texto, nós gostaríamos de tentar ainda contextualizá-lo com o que foi dito até agora, especificamente ao nosso texto que vai ser lido hoje. Vamos tentar contextualizá-lo. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é de que o texto ele tem por propósito falar aos presbíteros, pastores, a liderança da igreja, trazer a responsabilidade a estes, falar a estes do compromisso que ele tem para com Deus, do compromisso, a responsabilidade que tem para com o rebanho, do compromisso, a responsabilidade que tem para com a causa do Evangelho, para a causa comum do Evangelho. Entre essas responsabilidades, a maior delas, e eu creio que todo pastor deva ter essa responsabilidade como sendo imprescindível em sua vida, a de ministrar a palavra, a de falar, a de pregar a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Evangelho.
Essa responsabilidade, creio, ela já era distorcida na época do apóstolo. Ela já era utilizada de forma a benefício próprio, como até hoje. E hoje, muito provavelmente, todos tomamos conhecimento o tempo todo de quantos querem pregar uma palavra, uma mensagem de conveniência, de algo que de fato encha a sua alma, encha o seu bolso. Encha o seu bolso é o que duramente nós podemos dizer. Lançam mão de palavras fartas para ganhar proveito próprio, para benefício próprio. É muito triste que isso aconteça, mas infelizmente é algo que a carta já se dirigia, a carta já também tinha seu objetivo para isso, e que até hoje, infelizmente, acontece. Uma outra parte da carta, ela tem por propósito fazer um aconselhamento aos irmãos da igreja, aos diversos da igreja. Especificamente, uma parte da carta, ela é destinada a uma expressão aos jovens. Então, muitos dizem, muitos teólogos, estudiosos, entendem de que quando o apóstolo trata de jovens, seriam apenas os jovens ministros, os novos bispos, os jovens pastores. Mas nós não cremos assim. Fazemos parte da linha que lê e interpreta o texto da seguinte forma: o texto é para a igreja, então ele fala também aos jovens da igreja especificamente. E daqui a pouco nós vamos estar falando sobre tudo isso. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, de 1 em diante. Iremos ler em dois momentos, de 1 a 4 e de 5 em diante. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 em diante. Pronto, todos acharam? Vamos lá. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Vou ler mais uma vez. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. O apóstolo aqui não se destaca em nada, ele não se exorta nem à condição de ser apóstolo, ele não se exalta em nada, ele simplesmente se trata como presbítero, e ainda mais singelamente diz como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade. Em outras traduções, espontaneamente, de livre vontade, em outras traduções. Como Deus quer, ou seja, sem que seja contra a sua vontade, que seja voluntário, que seja amoroso, nem por sorte da ganância, mas a boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, Ora, logo que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, glória e honra nós te damos porque tu és Deus. Fica conosco, habita nossas vidas, e que sejamos nós apenas vasos sob tuas mãos, e que a nossa boca seja queimada, para que ela possa falar só e unicamente aquilo que provenha do teu coração, que seja da tua vontade. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
como eu vos disse, o texto, o último capítulo de Pedro, ele é dirigido à igreja, à estrutura da igreja, às colunas da igreja, podemos dizer assim, aos alicerces da igreja. Inicialmente, o texto nos traz a atenção para a liderança do pastor, do presbítero. A questão de presbitério ou pastoreio, ela ainda é hoje fartamente discutida, mas o que nós podemos definir, digamos, de maneira mais incisiva, mais decidida, mais acertada, é entender o seguinte, de que o presbítero é o que serve. O presbítero seria semelhante aos diáconos. Então, o presbitério seria o de servir aqueles que têm a função de ensinar, servindo. O pastoreio se confunde muito com o presbitério e muito provavelmente ele se agrega com o ministério do pastoreio. Então o apóstolo ele nos convida com essa reflexão: presbíteros que pastoreiam, ou seja, presbíteros que tenham cuidado de serem servos, também pastorearem. Aqui não está especificando unicamente aos pastores, a liderança específica da igreja, mas trazendo uma responsabilidade para todos aqueles que estão à frente de grupos, aqueles que representam, talvez e muito provavelmente você, pai, eu também, como sacerdote de nossa casa. Vamos ler mais uma vez, agora pausadamente, cada versículo, para que a gente possa interpretar. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, aqueles que servem, aos diáconos, aqueles que estão dispostos a servir ao rebanho, aos presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero como eles, ou seja, eu servo também, eu como aquele que também estou pronto a servir, eu que também tenho a minha responsabilidade de servir aqueles que estão precisando, aqueles que fazem parte do grupo. O apóstolo, em momento algum, como nós já dissemos anteriormente, em momento algum, ele se envaidece da condição ou se prevalece de ser apóstolo. Ele simplesmente se vê como presbítero, como servo, como aquele que está pronto para atender às necessidades do rebanho. Então ele diz simplesmente, presbítero como eles, eu sou presbítero como eles, igual a eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui o apóstolo, ele nos traz, digamos, uma assinatura da sua autoridade, uma referência, um currículo, do qual não podia ser discutido entre aqueles que estão lendo e nós hoje. O apóstolo simplesmente diz, presbítero, como todos, servo, como vocês, como todos vocês, mas que também conhece, testemunhou o sofrimento de Cristo. Por que asseverar isso? Porque era importante trazer essa assinatura para aquilo que ele falava, trazer essa referência. Olhem, eu conheço Cristo, eu vivi com ele, eu acompanhei a crucifixão, eu acompanhei as chicotadas, eu acompanhei a sua ressurreição, eu acompanhei a sua ascensão, eu acompanhei as suas ministrações, os seus milagres, mas aqui ele diz simplesmente, eu acompanhei o seu sofrimento, a sua dor. É uma forma de asseverar, eu não estou falando do que li, mas daquilo que eu vivi ao lado de Jesus Cristo. O que nós podemos entender daqui já nessa primeira parte do versículo é de que o apóstolo o apóstolo Pedro, ele está nos chamando a atenção como liderança da igreja. Para mim, como pastor, para Lauraci, como tesoureira, para Elias, como vice-moderador de nossa igreja, para Emanuel, como co-pastor da igreja, para cada um na sua devida responsabilidade. Para a irmã Cícera, que trabalha com as mensageiras do rei, algo que pode parecer a muitos algo irrelevante, mas que tem uma tremenda responsabilidade de estar preparando aquelas que vão ser o futuro da igreja. Para a Aline Conceição, que trabalha no Ministério Infantil, para a Jaquiele, que trabalha no Ministério Infantil, direcionada especificamente à música. Estão preparando o louvor da igreja, preparando a estrutura da igreja. Já imaginaram que responsabilidade é essa?
ou em fazenda bananeiras. Nós vemos ali pessoas que trabalham com as adolescentes, como Leda, que tem dado do seu trabalho, do seu tempo, para trabalhar com as meninas do conjunto, do louvor. A irmã Marinha, que abre mão da sua casa, do seu sossego. E quantas vezes eu me incomodo em incomodá-la. O Betinho, que está ali simplesmente abrindo mão do conforto da sua casa, ou melhor, compartilhando o conforto da sua casa como um presbítero, como um servo. E quantas vezes já aconteceu isso? Todo mundo sabe que eu tenho enfermidades e limitações. Quantas vezes eu já estive saindo de Cabrobó em direção até Bananeiras e tive que chegar atrasado ou nem ir. Mas eu tinha uma confiança, uma certeza que eu sempre vou ter, se Deus quiser. A confiança, a certeza de que ali à frente tem um servo de Deus, tem um presbítero. A igreja precisa dessa estrutura, desse todo, para que ela possa caminhar. O que o apóstolo Pedro está nos chamando a atenção é de que ele, Pedro, também faz parte desse contexto, também faz parte desse servir, e que todos somos chamados para esse presbitério, para esse servir uns aos outros. Diz ele ainda, no entanto, eu trago uma experiência maior, diz o apóstolo Pedro, eu trago a experiência de quem conheceu, testemunhou o sofrimento de Jesus Cristo. E agora ele chega ao final do versículo dizendo o seguinte: e ainda copartícipe da glória que há de ser revelada, ainda participando da glória de que há de vir, a grandiosidade que está por vir. Por tantas vezes nós dizemos isso à igreja, e dizemos às pessoas mais próximas, bom que isso aconteça. É muito difícil interpretar isso, simplesmente chegar e dizer, bom que algo assim aconteceu. Algo que muitas vezes nos incomoda, nos tira da nossa normalidade, mas que é necessário para que haja o crescimento, é necessário para que haja o desenvolvimento. Enfim, o alicerce da igreja está em sermos moldados e dispostos sempre a fazermos mais, a estarmos prontos a, como um barro, ser quebrado tantas vezes quanto é necessária para que a gente possa ser refeito, até alcançarmos, numa glória futura, a estatura do homem e da mulher segundo o propósito, a vontade de Deus, e nos tornarmos, enfim, vasos para a honra. O versículo 2, ele nos dá uma chamada agora uma responsabilidade pastoral. E eu gosto de compartilhar isso com a igreja. A função pastoral, ministerial, creio, é do pastor. O pastor tem essa responsabilidade, tem a obrigação de estar preocupado de um por um. Não com todos, mas preocupado um por um em relação a todos, com cada unidade do corpo, preocupado com o andamento, com tudo isso, para que tudo se desenvolva de forma perfeita. Mas o que nós vemos aqui é de que esse chamado é também para todos da igreja, para que cada um dos que nós citamos aqui vão também ministrar, para que cada um possa aqui ter a responsabilidade de levar a palavra. É muito bom, e eu já fiz parte, por incrível que pareça, eu já fiz parte de ministério de louvor. Meus irmãos, momento é belo na igreja quando nós encontramos um ministério de louvor disposto a ser simplesmente vaso, a esvaziar-se de si mesmo para permitir de que através do seu testemunho, através do reflexo de Deus em si, mas não de seu reflexo, mas do reflexo de Deus em si, alcança a igreja, faz com que aquele momento prazeroso, aquele ruach, aquele agir de Deus, aquela manifestação toda se complete. No entanto, é necessário que haja humildade. Humildade. Não só nisso, mas em todo o trabalho da igreja. Creio, todo o trabalho da igreja é necessário que nós saibamos que em meio a tudo isso, todo esse servir, Deus, na pessoa do Espírito Santo, conhece a intimidade do coração de cada um de nós. Diz então o versículo 2 nos convocando: pastoreai o rebanho. Ora, vocês que são presbíteros,
vocês que são servos, vocês que semelhantemente a mim, o apóstolo Pedro, vocês, agora ele chama a atenção da real essência do trabalho do ministério pastoral. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Temos a responsabilidade de pastorear cada um de nossos irmãos, não para sermos aquele que vai machucar a ovelha, não, puxá-la pela sua pelagem, ou até, quem sabe, catucá-la com um cajado e dizendo que estou pastoreando ovelhas. Meus irmãos, cada coisa no seu lugar. Deus sabe de todas as coisas e de todos os propósitos. Somos chamados todos a sermos pastores uns dos outros, amarmos, cuidarmos, preservarmos uns aos outros. Mas Deus instituiu autoridades para cada um exercer a sua função. E a função ministerial do pastor da igreja não deve ser confundida com a função de que cada uma ovelha tem de também pastorear a outra. Vou repetir para que fique bastante compreensivo. A função ministerial do pastor, ela é exclusiva dele. A ele foi confiado por Deus repreender, mostrar, revelar. Essa função pastoral que é exercida pelo pastor da igreja, essa função de cuidado, de zelo pelas ovelhas, ela deve ser compartilhada de cada ovelha. Cada ovelha deve também pastorear uma a outra, mas não deve cada ovelha pensar de que é o pastor da igreja. Deve exercer a função com amor, com zelo, mas não querer assumir a função ministerial da igreja, porque a própria palavra nos diz de que a isso Deus deixou muito certo. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Pastoreai o rebanho de Deus entre vós, não por constrangimento. Meus irmãos, não por constrangimento. Eu fico imaginando o que é alguém exercer uma atividade na igreja constrangido. Tem que ser. Eu tenho que fazer. Só ter eu, né? Então, se eu não fizer, ninguém faz. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui de constrangimento é ver a expressão na face. A pessoa alegre tem o seu semblante alegre. A pessoa constrangida tem a aparência derrubada, de nojo. Eu vou fazer. Constrangida. Constranger é que é imposto. Alguém constrange alguém a determinada atividade contra a vontade dele. Fulano foi constrangido a fazer isso, ou seja, foi obrigado a fazer isso. O apóstolo Pedro nos faz entender de que o propósito, o trabalho nosso na casa de Deus não pode ser, em hipótese alguma, de maneira constrangedora. Diz o texto, não por constrangimento. Não devemos pastorear por constrangimento. Veja de que é a primeira, eu gosto muito de chamar essa atenção. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E a primeira coisa que é cobrada, não por constrangimento. A segunda coisa que é cobrada, não constrangimento, mas espontaneamente. Não com constrangimento, mas com espontaneidade, com vontade, com liberação. Eu acho que o que o apóstolo está... O apóstolo está nos convocando a isso, a fazermos um confronto a isso. O que tem me trazido ao trabalho? O que eu tenho feito para trabalhar? De que forma? Constrangido? Por força de alguém que chegou e impôs? Ou alguém que simplesmente você não quer dizer não? Ou por espontaneidade, por vontade? Diz o versículo em seguida. Mas espontaneamente, como Deus quer. A gente tem que chamar atenção a isso, porque não é aleatório. Essa ordem. Primeiro,
pastoreia o rebanho de Deus, pastoreia o rebanho de Deus, que há entre vós, não é todos, aquele que há entre vós, onde você está, a sua circunvizinhança, pastoreia o rebanho de Deus. Segundo, não pastoreia a pulso não, zela, espontaneamente, abre mão da sua vontade, muitas vezes do seu conforto, espontaneamente. E aí ele simplesmente diz, não constrangimento, espontaneamente, como Deus quer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, todas as vezes em que nós, eu vou me colocar também, todas as vezes em que nós nos incomodamos com algo no trabalho, no ministério, quando algo me incomoda e me constrange de alguma forma, creio, desagradamos a Deus. Somos chamados para um trabalho espontâneo e não por constrangimento. Tudo aquilo que nos constrange nesse trabalho nos leva a entender de que eu tenho que fazer, é minha obrigação. Tudo isso é o contrário, é o oposto da proposta de Deus, da espontaneidade. Da espontaneidade. Esta semana eu estava conversando com um amigo nosso que está fazendo missão no Egito. Fazendo missão no Egito entre os muçulmanos. E ele foi a um grupo, participou com um grupo de 25 jovens cristãos, novos convertidos, não já convertidos há algum tempo, um grupo de jovens que foram para o deserto afastado mesmo, e passaram ali 3 dias, e não tinha água, não tinha piscina, não tinha campo, não tinha lazer, oração, jejum e pregação da palavra. E eles faziam isso de uma forma tão eloquente que esse nosso amigo chegou a questioná-los. Por que tanta alegria? Como é que vocês saem de casa com tanta alegria? Oh, meus irmãos, isso me incomodou tanto. Que expressão linda eles disseram. Sabe o que eles disseram àquele irmão nosso? Simplesmente o seguinte: quando nós saímos de casa, nós não sabemos se vamos voltar. Talvez esse seja o último trabalho. Talvez esse seja o último culto. Quem sabe esse vai ser o último hino. A gente não sabe o que vai acontecer, porque nós vivemos muito próximos de morrer pela causa do Evangelho. Porque se algum grupo nos encontra cantando louvores, não vão perguntar nada não, vão simplesmente nos fuzilar. Então, quando nós estamos cantando aqui, cantamos com a mesma alegria de termos a consciência de que muito provavelmente essa vai ser a última vez em que nós estaremos louvando. Já imaginou, meu irmão, se nós vivêssemos uma situação como essa? Creio, isso está acontecendo aqui. E nós vamos trazer, por experiência, vamos ter a oportunidade de ouvir esse nosso irmão missionário falando sobre isso. Diz ainda o texto. Primeiro, vamos reiniciar a interpretação do versículo 2. Primeiro, apacentai o rebanho. Segundo, sem constrangimento, espontaneamente. É isso que agrada a Deus. Pastoreai, sem constrangimento, com espontaneidade. Isso é o que agrada a Deus. Veja o que ele vai dizer agora. Nem por sórdida ganância, mas por boa vontade. Sabe o que é sórdido? Sórdido é aquilo que é perverso. É aquilo que é tendencioso. É a sórdida ganância, mas por vontade, por boa vontade. A ganância, meus irmãos, é algo curioso. A ganância, por muitas vezes, ela pode ser confundida com querer lucro, dinheiro em espécie. A ganância pode nos fazer entender, ou melhor, erroneamente, equivocadamente, melhor falando, nós podemos equivocadamente pensarmos ou restringirmos a visão de ganância como algo que eu quero oferir financeiramente, eu quero ter um benefício. Não é só isso. Existe ganância em querer mais poder, em querer cargos na igreja, em querer ser o mais destacado. A ganância do poder, a ganância do mandar, a ganância do determinar,
A ganância de ser. A ganância de ser. Eu tenho falado, sempre falo com muitos jovens pastores e candidatos ao ministério, e eu sempre digo, olha, a primeira coisa que eu cobro de um candidato num concílio de pastores é perguntar a ele se ele já está pronto. Você já está pronto? Ô, meus irmãos, de vez em quando eu escuto, estudei, eu estou muito bem, estou muito em comunhão com Deus. Eu pergunto, eu digo assim, meu irmão, que glória, que bênção, né? Porque eu ainda não estou pronto. E creio, eu não estou sendo falso, não. Eu não me acho pronto ainda. Acho que ainda estou fazendo parte desse processo. Como eu sempre digo na igreja, eu ainda estou no forno, passando, assando para alcançar, quem sabe um dia, meu Deus, a estatura de um pão que seja mais apetitoso do que eu sou hoje. E alguém pode simplesmente dizer, não, mas eu já estou pronto. Talvez seja só um ganancioso. Talvez o que ele de fato quer é apenas o título. Meus irmãos, o que o apóstolo está falando é para a igreja, não é para o mundo. Temos muita gente com ganância dentro da igreja, querendo destaque, querendo ser a referência. E não é o nosso chamado. No versículo 3, o apóstolo simplesmente diz, inicialmente, como Deus quer, nem com sorte da ganância, mas por boa vontade. Ele diz no versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Meus irmãos, já imaginaram o que é que ele quer dizer aqui? Meus irmãos, eu não tenho que agir em Cabrobó como um ditador, aquele que gosta de mandar, que gosta de ser o domínio, que gosta de ter a palavra e tudo, e creio, isso é uma luta de todos. Eu não sou diferente, é uma luta nossa, porque o nosso maior inimigo sempre somos nós mesmos. O que o apóstolo quer dizer é de que nós não fomos chamados para sermos ditadores, mas para em amor ensinar, para em amor e testemunho convencer, chamar para o propósito de Deus. Ou seja, como dominador, não sermos nem dominadores dos que nos foram confiados. Essa segunda parte do texto me chama muita atenção. Não podemos, não devemos ser dominadores daqueles que nos foram confiados, ou seja, que não nos pertencem. Não somos donos, senhores da igreja. Não somos donos do grupo. Fazemos parte da liderança, mas não somos os dominadores, aqueles que simplesmente querem impor a sua vontade e se destacar entre os demais. Somos chamados, sim, para cuidar, sim, mas não impondo, determinando aqueles que nos foram confiados. Logo, não nos pertencem. Encerra-se então o versículo 3 dizendo algo maravilhoso. Antes, ao invés disso tudo, ao contrário disso tudo, tornando-vos modelo do rebanho. Tornando-vos modelo do rebanho. Eu tenho que chamar a atenção, eu não posso furtar-me a isso. Eu tenho que, novamente, começar do versículo 1 para chegar lá. Para a gente entender o que está sendo dito aqui e qual a responsabilidade que o apóstolo está nos chamando. Versículo 1. Vós que sois presbíteros, que sois chamados para servir, assim como eu, diz o apóstolo Pedro, assim como eu. Vós que são chamados para uma verdadeira revelação de Deus. Chamados a pastorear, pastoreiem. Pastoreai o rebanho que não vos pertence. Ele diz isso muito bem. Pastoreai o rebanho de Deus. Somos mordomos do rebanho. Somos mordomos da igreja. Somos mordomos da nossa própria vida. Diz o apóstolo, pastoreai o rebanho de Deus, não o seu. Nós não temos. Eu não gosto muito dessa expressão. Os irmãos da igreja do pastor Porto. Não, eu não tenho pastoreio de ter. Eu não tenho ovelhas. Eu não tenho uma igreja, pastoreio uma igreja
mas eu sou pastor das ovelhas de Deus. Eu não tenho rebanho, eu não tenho um rebanho meu, não. Até tenho vontade, se alguém quiser me presentear, eu posso até começar a ter o meu primeiro rebanho, mas eu não tenho um rebanho. Eu tenho um trabalho, uma responsabilidade diante de quem? Das ovelhas de Deus. Então ele simplesmente diz: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, no seu meio, ao redor de você, não com constrangimento, não a pulso, mas espontaneamente. E isso é o que Deus quer. É assim que Deus quer. Agora ele diz: não por sorte da ganância. Não é por ganância, para que levar vantagem, para ter benefício, ter a sua vaidade, ter o seu ego massageado. Não. Mas com boa vontade, com prazer. Nem como dominador. Não como aquele que domina, que determina, que impõe. Não como dominador. Porque não domina o que é dos outros. Não pode dominar o que é do outro. Porque a ovelha pertence a Deus. Então ele diz simplesmente: não devemos ser, não pastoreiem como dominadores. Antes, torna-se, eita, que palavra dura, meu Deus. Eu vou ler novamente. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Líder, pastor Porto, igreja, nossa liderança da igreja, creio, nós somos modelo, nós somos exemplo. A nossa característica inevitavelmente, ela é acolhida direto ou indiretamente pelas pessoas. Creiam, por mais que a gente não queira que isso aconteça, por mais que não se queira que isso aconteça, acontece. Simplesmente cada um vai se deparar com a dura realidade de ser copiado. Copiado na linguagem, copiado na sua forma de agir, copiado na sua forma de pensar, na forma de se expressar. É dessa forma. Independente da vontade nossa, todos temos a capacidade de sermos modelo. Como diz o versículo 3, então, para que nós possamos resumir a compreensão, ele nos diz o seguinte: como Deus quer, ou seja, pastoreie conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que não sejamos, que não exerçamos o pastoreio, o ministério, o trabalho com liderança de maneira sórdida, gananciosa, mas com boa vontade. Também não como dominadores, na certeza de que estamos pastoreando não aqueles que são nossos, mas que nos são confiados por Deus para o trabalho, antes tornando-vos modelo do rebanho. Meus irmãos, esse é sem dúvida um dos grandes momentos do texto sagrado. A certeza de que quando nós fazemos o trabalho, quando estamos à frente, certo ou errado, de maneira boa ou de maneira má, de maneira sórdida, de maneira da maneira que for, nós vamos ser copiados. Creiam, nós vamos ser copiados, vamos ser referência, vamos ser exemplo, modelo, queiramos ou não. Em meio a tudo isso eu aprendo de que eu tenho uma responsabilidade tremenda com o meu testemunho, com a ministração da palavra de forma correta, com responsabilidade. O versículo 4 ele encerra dizendo o seguinte: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a marcessível coroa da glória. Meus irmãos, vamos ter que estender um pouco mais o final do capítulo. Isso foi só a introdução. Isso foi só o comecinho do encerramento do capítulo 6, capítulo 5 de 1 Pedro. O que é que nós podemos aprender de hoje? O que é que nós podemos ter na prática hoje? Vamos tentar começar o que nós podemos entender
na linguagem popular, de trás para frente. Vamos falar do último momento do que nós lemos, da glória de Deus, da satisfação que é alcançar a plenitude da comunhão com Deus, a glória que é estar com Ele, a de ser salvo, a de estar na glória eterna ao lado de Deus, compartilhando da Jerusalém Santa, das vontades e dos propósitos realizados dos homens e mulheres de Deus. Vamos começar por aí? De trás para frente? Para que isso seja alcançado, meu irmão, é necessário de que nós entendamos essa glória, esse prazer, essa comunhão, esse estar na presença de Deus como um propósito de nossa vida. É necessário que nós objetivemos nossa vida para alcançar esse propósito. Diz o apóstolo Pedro simplesmente: eu já tenho essa glória, eu já vivencio isso, eu já tenho esse prazer, eu já alcanço o compartilhar deste momento. E ele também nos convoca a isso, a termos também esse momento na presença dele. O que nós podemos aprender então? Para que eu alcance esse propósito, para que esse pódio seja alcançado, para que essa vitória torne-se real, para que esse local almejado seja de fato alcançado, é necessário de que eu trilhe a jornada até ele, que eu caminhe por caminhos difíceis, que eu caminhe sobre as pedras, que eu caminhe sobre espinhos, assim como Jesus o fez. É necessário que eu encare deserto, mas acima de todas essas coisas, é necessário de que haja em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para quê? Para que nessa trajetória eu exerça as minhas funções, as minhas atividades, os meus propósitos diante de Deus de forma honrada. Como? Sendo um bom exemplo para a minha ovelha, sendo um bom exemplo para o rebanho, um exemplo de quem não tem do que se envergonhar, um exemplo de quem testemunha algo que é bom, proveitoso e que faz grande as outras pessoas. Também o quê? Que eu saiba de que o rebanho é do Senhor. Para que eu alcance a plenitude na presença de Deus, eu preciso saber de que o rebanho não me pertence. Eu não sou o dono, o chefão, não. Eu sou aquele que intermedia, aquele que conscientiza, aquele que leva o cochicho de Deus ao ouvido de cada ovelha. É só isso? Não. É preciso que eu faça tudo isso sem querer o lucro próprio, sem ter benefício, sem ter honras humanas, carnais, inclusive não querer auferir os lucros, os ganhos mentirosos e hipócritas que são vendidos por pregadores que não têm responsabilidade nenhuma com a verdadeira palavra. Só isso? Não. É necessário de que eu faça a vontade de Deus, o querer de Deus. E qual é o querer de Deus para a vida de um ministro? Para a vida de um líder? Para nós que fazemos a igreja? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é de que eu faça todas as coisas sem que eu esteja constrangido, mas que haja espontaneidade, liberalidade. É necessário de que eu ame o que eu faço. É necessário de que eu olhe para o irmão e não pergunte o que ele acha, mas o que eu tenho que fazer, eu faça. E eu sei exatamente o que é isso, meus irmãos, porque é muito difícil. Você querer levar as pessoas àquilo que é o certo, mas as pessoas, por tantas vezes, vão revidar, às vezes quase que esbofetear, e com palavras fazendo mais do que isso. Mas cabe-nos o quê? Apenas agirmos com espontaneidade e não constrangidos, com liberalidade, dizermos ao Senhor: aqui está feito a tua obra conforme a tua vontade. Enfim, sabemos que é exemplo dos apóstolos,
a exemplo de Jesus Cristo, nós somos chamados para servir. Eu queria encerrar esse momento e dizer, eu também não estava programado para... Não imaginava que nós íamos dividir o encerramento do capítulo 5 em 2 momentos. Mas Deus sabe todas as coisas. Que bom, né? Que foi assim. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais. Mas eu queria que a gente saísse hoje, deste momento, com uma pergunta. Será que de fato o que eu faço é espontâneo? Ou será que de algum momento ou por alguma circunstância eu me sinto coagido e sou levado a fazer algo para Deus contra a minha vontade, por imposição? Será que de fato eu estou agindo com o rebanho como se ele me pertencesse? Com o grupo a quem eu lidero? Será de que eu tenho uma liderança que simplesmente é uma liderança de quem quer mandar e não de quem quer fazer ouvir a vontade de Deus? Será que eu estou sendo honesto naquilo que eu estou fazendo para a causa de Deus, para a igreja, para a ministração? Ou será que eu quero lucro, benefício, sórdida, ganância? Que Deus nos abençoe e que nós possamos repousar nossas cabeças sobre o travesseiro com a resposta a todas essas indagações. Sexta-feira estaremos aqui e eu quero profetizar em nome de Jesus de que o quanto antes nós estaremos juntos de novo, cantando, louvando espontaneamente na casa de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, glória, honra seja dado ao Teu nome. Pai, nós queremos agora te suplicar, Senhor, tem conosco, para que toda essa palavra ministrada provenha do alto e encontre os nossos corações. Habita nossas vidas. Trabalha, Senhor, para que mais e mais de nós seja destruído, para que se refaça todos os dias o vaso que Tu queres, para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, suplicamos de forma toda especial, Senhor, tenha com os enfermos, com as famílias enlutadas e com cada um de nós, para que saibamos que somos os santos de Cristo, chamados para um propósito, Te servir, e que a glória do Teu nome seja o nosso propósito. É o que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.